Fala galera do Pobre Show, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Momento Fundos Imobiliários, onde você aprende tudo sobre fundos imobiliários, para você saber aplicar, para você compor na sua carteira esse tipo de investimento que a gente ama, para você colher aluguéis todo mês. E será? O que está acontecendo com o mercado? É um mercado bom? É um mercado ruim? E vamos falar de um setor que eu gosto muito, que são de galpões logísticos. Será que tem oportunidade de entrada? Então vem comigo que eu vou te mostrar aqui, ó, já sabe. Deixa o like e se inscreve no canal para não perder nada, porque sabe que toda semana tem prêmio aqui para vocês. Então vamos lá, já vou chegar aqui compartilhando para explicar como que tá o IFIX. O IFIX, ele é o índice de fundos imobiliários. É como se fosse o Ibovespa para ações. Então aqui em FIX. Olha só, neste mês ele está com um retorno de 0,57. Em julho foi 0,52. Então ele está no mês ali razoável. Um mês ali muito próximo do que está o CDI. Em julho foi 0,52 e em junho foi quando apanhou muito o mercado de fundo imobiliário, caiu 1%. O melhor mês do ano foi 1,43. Dentro desse cenário, onde há uma pequena recuperação da rentabilidade, a gente consegue ver aqui, ó, uma pequena recuperação, a gente tem oportunidades em galpões logísticos. E eu gosto de trazer para vocês três galpões logísticos, três fundos de galpões logísticos, o do BTG, o BTLG11, o da XP, XPLG11 e o HGLG11, que está com o Pátria, também um baita de um fundo. Será que tem oportunidade nesses fundos? Então vamos começar com o HGLG11, que é um baita de um fundo, uma baita liquidez, quase 7 milhões por dia. E nos últimos 12 meses variou 8% com um dividend yield de 8,20%. Ele tem um dividend yield um pouco mais baixo. Ele costuma ser o mais seguro dentro desses fundos de galpões. Porém, a gente sabe que existe um negócio chamado risco versus retorno. Você diminui o risco, porém o potencial de retorno diminui. Esse fundo aqui ele está custando agora R$ 160,88, um PVP de 1,02. Ou seja, ele não está tão barato, mas também não está tão caro. Está dentro ali da média. Ele chegou a valer R$ 170 em março deste ano. Então, considerando esse pico, ele está R$ 10 mais barato. O BTG, ele coloca ali um potencial de chegar a R$ 173. Ou seja, ele voltar muito próximo do patamar lá de março. Se isso acontecer, a gente está falando de uma alta. Deixa eu pegar aqui HP. Se isso acontecer, ele sair de 160,9 para 173, nós estamos falando de 7,5% de aumento. Sem considerar o que pode vir de aluguel, que é em torno de 8%. Então, der tudo certo, você pode buscar um retorno ali de 15%. É difícil? É, mas não é nada impossível, tá bom? Mas tem outros fundos com mais oportunidades, inclusive que eu gosto mais. Um deles é o próprio BTLG11. Que primeiro, ele está com um PVP menor, de 0,97, então indica que está um pouco mais barato. Está custando R$ 101,95. Ele chegou a custar R$ 106,90 lá para abril, para março ele estava custando praticamente R$ 107. Ele tem um dividend yield melhor, de 9%, já paga mais aluguel. Tem uma variação muito parecida com o BTLG tem uma variação muito parecida com a HGLG11 nos últimos 12 meses e tem mais liquidez que a HGLG11, quase 11 milhões, mais de 10 milhões de reais. Então aqui a gente consegue ver o patamar que ele está. O BTG, ele considera que esse fundo pode chegar aqui a R$ 110. Então de 102,9, vamos pegar o valor aqui, ó, de valor atual, 101,95 para R$ 110, nós estamos falando aí de 7,9%. Ou seja, 7,9% mais 9%, estamos falando algo como 16%. Então, um pouco mais de potencial que o HGLG11. Mas aqui, por pagar um aluguel melhor, eu vejo que tem um potencial maior, até pelo PVP que está menor que o HGLG11. Lembrando que o PVP é o preço sobre o valor patrimonial. Imagina que é o valor contar o valor do papel. Então no papel custa R$100. Legal. E quanto que ele está pagando? Está pagando abaixo disso. Está custando abaixo disso. Então tem um potencial ali. Imagina que você chama o corretor para avaliar o valor do seu apartamento.
E ele vai lá, faz análise de quanto vale o apartamento, patrimônio, e fala, esse apartamento custa 100 mil reais. E aí você vende por 90 mil reais, você vai falar, tá vendendo barato, né? Então é mais ou menos isso aqui que a gente traz como PVP, tá bom? Muito importante isso. É um fundo que tem boas características, que vem numa crescente boa e que, pensando no setor de galpões, que é um setor muito robusto aqui no Brasil, ele pode fazer sentido para a sua carteira. E por fim, a gente tem o mais arrojado dentro desses fundos de galpões, que é o XPLG11. O XPLG11 está custando R$ 103,28. Dividend yield próximo de 9%, então pode ver que os três têm ali parecido com o HGLG11, um pouco menos de aluguel. Liquidez diária menor, 4 milhões, e no ano ele foi o que mais apanhou, então no ano está rendendo só 0,91. Então aqui mostra que tem uma oportunidade, porém é o que mais oscila. PVP extremamente barato, 0,91, mas ele está com PVP barato porque são galpões piores do que do HGLG11 e do BTLG11. Nota que é o risco versus retorno. Ele chegou a valer, olha só, estamos falando de setembro de 23, ele chegou a valer R$ 115 reais, e agora está R$ 103 reais. O BTG, ele coloca um potencial para chegar a R$ 125 reais. Olha o potencial que tem aqui. Então ele está custando 103,28 e pode chegar a R$ 125 reais. Estamos falando de 21% mais 9%, 30%. Então, a gente está falando que esse fundo é o que tem o maior potencial de retorno entre os três, porém é o que tem mais risco. Então, numa escala de risco, imagina que você fala para mim, Fábio, eu quero aplicar 10 mil reais em fundos de galpões. O que você faria? O que eu faria? Eu colocaria 40% no HGLG11, que ele é bem robusto, ele oscila menos, 40% no BTLG11, então colocaria nesses dois fundos 80%, e os outros 20% eu iria no XPLG11, que tem ali o maior risco, porém tem um bom potencial de retorno. Dentro disso, imagina a sua carteira. Pô, tem uma carteira de fundos imobiliários, vou colocar tudo em galpão? Não, eu gosto de shoppings, que eu já trouxe aqui, tem o setor de renda urbana, que também tem bons fundos imobiliários, tem ali lajes corporativas, que é um setor onde tem um potencial de risco-retorno até maior, por conta do risco. Então, montando uma carteira, aí a gente teria outros setores, inclusive até fundo de papel, focado, é claro, em fundos de imobiliário, que tem CRIs lá dentro, Certificado de Recebíveis Imobiliários. Dito isso, a parte de galpão, eu trabalharia muito com esses três, que tem os três potencial de retorno, e a gente está com as duas operações mais seguras. Você que é mais conservador, você fica no BTLG11 e no HGLG11. Então seria 50% em cada aqui para a gente falar. Dentre os três, o que eu mais gosto, minha preferência, é o BTLG11. Porém, os três são bons fundos, ponderando a parte do XPLG11, que sofre um pouco mais. Então a gente está no potencial dos IFIX de crescimento, está retomando. Então nota que no ano ele só cresceu 2,19%, então está sendo um ano ruim. Deixa eu aumentar aqui para vocês. No ano passado ele bateu 15% de alta, o IFIX. Esse ano ele está sofrendo, só 2% está apanhando para o CDI. Mas são nesses momentos que tem oportunidade de entrada. Então não adianta, vou comprar fundo imobiliário quando tiver tudo bem. Não tem como. Quando tiver tudo bem, esses fundos imobiliários já vão estar mais caros, já vão estar com PVP muito acima. Então as oportunidades para você acumular são agora. É o agora. Porque agora, imagina, eu sempre gosto de trazer a analogia do banco imobiliário. Deixa eu colocar aqui para vocês. Qual que é a analogia do banco imobiliário? Quanto mais propriedades eu tiver, mais aluguel eu recebo quando alguém passar na minha casinha. Esse é o banco imobiliário. Então você tem que jogar o jogo do banco imobiliário. Aproveitar que está mais barato agora para você adquirir um máximo de cotas. Quanto mais cotas, mais aluguel você tem. Então aqui a gente falou de 3 fundos de galpões logísticos que você pode ter na carteira. Você que investe em fundo imobiliário e não tem galpão, você está louco, porque tem que ter, é o principal setor dentro do fundo imobiliário. O que eu mais gosto, juntamente com o shopping ali, são as minhas duas paixões. Então, se você quer investir em galpão, te mostrei 3 opções, sendo uma mais arrojada, a outra 2 mais conservadores. E com isso, finalizo o vídeo de hoje. Lembrando que toda semana tem R$1.000
que você pode concorrer em cotas de fundos imobiliários. Ou seja, além de todo aprendizado, você ainda pode ganhar prêmios. Você sabe, é só aqui no Momento Fundos Imobiliários. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!